Bem-vindos a mais uma live, desta vez sobre uma aula de literatura que vamos continuar a estudar, portanto, depois da obra vicentina, o Renascimento Português. E então começarei por ler o texto relativo a esse período histórico da literatura portuguesa. A contradição implícita nos conceitos de ruptura e continuidade aponta desde logo para o que consideramos a grande ambiguidade do Renascimento ibérico e português. Solo en el siglo XVIII y por influjo francés se comenzó a establecer aquí en España la divergencia y el antagonismo entre la tradición clásica y la popular. Fue, pues, la falsa antigüedad, el pseudo classicismo, quien por primera vez declaró guerra a la genuina poesía española, respetada y defendida siempre por los intérpretes del classicismo verdadeiro. Esta reflexão coloca, a nosso ver, o problema nos termos em que se define a estética renascentista no contexto da literatura portuguesa. O Renascimento não constitui, com efeito, uma ruptura em relação aos modelos tradicionais, mas antes uma busca de conciliação entre esses modelos e a escola italianizante. Desta conciliação ou deste compromisso não polémico emerge, efetivamente, uma leitura autónoma de um movimento cultural cujos denominadores comuns produzem a grande unidade cultural da Europa italianizada. Também, nesse sentido, parece significativa a reflexão de Georges Le Gentil. Alors que chez nous du Bellay et Ronsard lançait l'anathème contre les genres périmés du Moyen-Âge, les poètes de cour au Portugal ne voulaient rien abdiquer d'un passé encore vivant, ils cultivaient simultanément des formes de poésie. Assim, enquanto os poetas da Pléiade em França tratam sobranceiramente os antigos modelos e os arredam da possível limitação, eis que Sá de Miranda, ele próprio introdutor do verso italiano, e mais tarde Camões, não renunciam à medida velha nem aos conteúdos poéticos da tradição anterior. Eles são, de certo modo, condicionados por tropismos de regresso. A medida velha é, sem dúvida, um caso notável de sobrevivência produtiva, de que são testemunhos, por exemplo, obras contemporâneas como As Quadras, ao gosto popular de Fernando Pessoa. O aristocratismo de António Ferreira parece, neste contexto, um caso quase isolado. Vejo vir claro lume de Toscana. Neste arço, a antiga Espanha deixo ao povo. Se, no entanto, a conciliação de modelos e o compromisso estético garantindo continuidades definem, por assim dizer, o universo cultural do século XVI, não é menos verdade que ele é também um momento de consciência expectante. A miscelânea de Garcia de Rezende, no sentido da euforia, e o triunfo do inverno de Gil Vicente, no sentido da disforia, parecem ser preciosos e significativos testemunhos de uma viragem que, no espaço de poucos anos, vai fazer aparecer uma imagem nova do homem no cenário novo do mundo que faz explodir as fronteiras geográficas e, em simultâneo, as fronteiras do saber. Assim parece relevante como fundamentação desse duplo registro o que chamaríamos herança clássica, que corresponde à emergência de elementos que, por via italianizante e mais tarde por via direta, transmitem um dos parâmetros que vão funcionar na construção do edifício cultural do Renascimento, isto é, a cultura da antiguidade greco-latina, a herança medieval, que corresponde a essa outra zona de elementos aproveitados, provenientes de uma tradição anterior,
que funcionam quer autonomamente, como no caso de Gil Vicente, quer em simbiose com os elementos clássicos, como no caso de Sá de Miranda, e até de Bernardino Ribeiro e mais tarde Camões. Essa herança manifesta-se, pois, de dois modos: produzindo composições estritamente moldadas sobre os modelos, cantigas, vilancetes, esparsas, etc., ou dando origem a composições híbridas, como é o caso da carta e da écloga, que, resultando de padrões clássicos quanto à forma, utilizam o método tradicional, isto é, a medida velha, cuja produtividade é, portanto, notável. Parece ser esta superação dos modelos que engendra a autonomia do homem e com ela o advento do moderno, corolário da grande aventura mental do século XVI. A paisagem cultural da Europa, vista no seu conjunto, desperta, quando observada, uma forte impressão de unidade, cujas raízes histórico-culturais importa detectar. Descobre-se então como denominador comum aquilo que, embora imperfeitamente, podemos designar por herança clássica, integradora e europeizante. Essa herança erige-se ao mesmo tempo como fator de prestígio e como modelo normativo. Assim acontece quanto aos conceitos de humanitas, otium e imperium e quanto ao delineamento do perfil do herói. Estes conceitos, aliás, e de um ponto de vista estritamente lógico, poderiam parecer inconciliáveis. Como conciliar o conceito de otium e o de imperium? O primeiro apontando para uma fruição pragmática, o segundo para uma exigência heroica. O primeiro requerendo um sedentarismo, o segundo uma dilatação geográfica. Assim, Horácio e Virgílio instauram-se como os dois mentores ou os dois polos do modelo clássico. Sá de Miranda é o primeiro poeta horaciano para quem o mestre latino, mais do que um modelo puramente formal, foi o formulador dos tópicos de uma reflexão e de uma meditação existencial. O pragmatismo latino, e por que não o pragmatismo português, assentam no que podemos chamar uma filosofia de ação, que, liberta da especulação pura, procura fornecer esquemas de vida no quadro da existência, voltada para o imediato, rejeitando a abstritização dos conteúdos, formulando um discurso objetivo em relação à realidade circundante. É, portanto, o referendo imediato que, na poesia de Sá de Miranda e na do seu discípulo mais próximo, António Ferreira, surge como motivo para a atualização da reflexão estoico-epicurista de Horácio. Ambos parafraseiam o poeta latino, ambos o imitam e ambos o reformulam. A proposta é a de uma filosofia de moderação, a Aurea Mediocritas, que, a partir do Otium, permitirá ascender à Humanitas. Na carta a Manuel de Sampaio, António Ferreira tem presente a apologia horaciana da vida do campo e tem presentes também, porque lhes assiste, os fenómenos absentistas da sociedade portuguesa do século XVI. Ditosa, ó quem ditosa aquela gente, que em sua simprez, sã rusticidade, à noite traz o dia vê contente, quão triste e dura vida a da cidade. Nesse mesmo texto, a expressão quase blasfema, o tesouro seu Deus, é o registro de uma profunda contestação, sobretudo vista em relação ao contexto em que surge, em oposição e como impedimento da atividade criadora, em suma, da humanitas permitida e propiciada pelo ócio. Ócio ou quietação, oposto ao negócio, é o que procura, numa coerência vivencial, Sá de Miranda, ao afastar-se
como o seu modelo Horácio da agitação febril de Lisboa. No seu retiro da Tapada, em duas igrejas, encontra ele o cenário propiciador da reflexão e da meditação criadoras, descritas de modo expressivamente familiar na carta a António Pereira Senhor de Basto e de modo mais aristocrático na ode primeira de António Ferreira. Tais meditações, ultrapassando o mero lugar literário, fazem parte da consciência do homem comum do século XVI. Eis um testemunho presencial. Era uma medonha e lastimosa representação ver a confusa ordem com que a desaventura tinha tudo aquilo ordenado e que bastava a memória daquele passo para não ser a vida a pobreza, por tamanho mal que, por lhe fugir, deixemos a Deus e ao próximo, pátria e pais, irmãos e amigos, mulheres e filhos, e trocando tantos gostos e quietações pelos sobejos que cá ficam. Naufrágio da nau de São Bento, e história trágico-marítima. Quanto aos géneros e ainda quanto às formas e aos métodos, importa identificar, a partir dos próprios textos, a ortodoxia e a heterodoxia relativamente aos padrões clássicos, a história e as variantes do decassílabo e a construção do soneto português, bem como as aproximações teóricas, demonstram bem a tutela literária exercida por Horácio através da arte poética, por sua vez vinculada à poética de Aristóteles. A sobrevivência, ou melhor, a convivência dos modelos tradicionais, inscreve-se em três zonas que, embora teoricamente diferenciadas, na prática se interpenetram e por vezes confundem. Difícil é, pois, distinguir a matéria dos cancioneiros medievais da tradição popular e até de uma tradição que, diríamos, ambígua, por denunciar em si mesma um certo número de contaminações, a poesia palaciana. Se nos fragmentos de paralelísticas e nas cantigas, romances e vilancetes que semeiam a obra de Gil Vicente se manifesta claramente o que podemos considerar um reflexo direto da poesia medieval, podemos por certo detectar um reflexo indireto na tradição satírica do desconcerto que, remontando, como já vimos, à poesia trovadoresca, passa pela crítica austera de Sá de Miranda e culmina nas célebres Redondilhas de Luís de Camões. Desconcerto que se materializa numa imagem absurda, o mundo ao revés. Relativamente à tradição cortês, proveniente da poesia palaciana e representada principalmente pela poesia do cancioneiro geral, ela inscreve-se sobretudo no vetor petrarquista e no empreendimento da exploração do eu e da aventura psicológica e sentimental. A complexidade da análise patenteia-se ambiguamente nos moldes aparentemente simplificados da cantiga e da esparsa. Parece-nos significativa essa exploração e essa análise em algumas composições, nomeadamente de Bernardino Ribeiro e de Sá de Miranda, na sua fase palaciana, isto é, antes da data padrão de 1526, mais precisamente enquanto poetas do cancioneiro geral, na ponte indecisa e subtil entre o medieval e o moderno. Entre mim mesmo e mim, não sei que se levantou, que tão meu amigo sou. Bernardino Ribeiro, Vilancete seu, Cancioneiro Geral. Na medida em que coloca os problemas, concebe as aspirações e formula as dúvidas que a sua própria experiência vier a fazer suceder às antigas certezas, o discurso do século XVI erige-se como um discurso aberto e iluminante
que interroga o real recém-inventado como único interlocutor. Ao acompanhar o percurso mental desses homens, encontramos-nos confrontados com a própria abertura do seu discurso e poderemos perguntar se, de facto, não estaremos perante uma revolução epistemológica condicionada pela própria aventura da experiência. O canto quinto de Os Lusíadas é desse problema um precioso testemunho, como são também do mesmo poema os passos do canto sexto e nono, que apontam para um percurso plenamente percorrido da humanitas ao humanismo, o qual, através da assunção plena do conceito recém-aprendido da relativização das coisas, conduz a um antropocentrismo de certo modo triunfalista, que talvez paradoxalmente se exprime através de concepções clássicas como a da apoteose dos heróis e da imortalidade astral. Vistes e ainda vemos cada dia soberbas e insolências tais que temo que do mar e do céu, em poucos anos, venham deuses a ser e nós, humanos. Lusíadas, canto sexto, estância 29. E ainda que as imortalidades que fingia a antiguidade não eram senão prémios que reparte por feitos imortais e soberanos o mundo cos barões que esforço e arte divinos os fizeram sendo humanos. Lusíadas, canto nono, estâncias 90 a 91. O relato da apoteose heroica parece ser uma das leituras globais possíveis de Os Lusíadas. As duas últimas estrofes do canto 1 constituem o início de um percurso ou de um processo metamórfico que vai incidir sobre a imagem degradada do fraco humano, o bicho da terra, ser primordial, amorfo e ignorante, que vai assumir a divinização projetada desde o início. Com efeito, as estâncias 142 e 143 do canto 10º apresentam-nos a metamorfose já realizada, no mítico espaço da Ilha dos Amores, mercê de altos manjares excelentes, iguarias suaves e divinas, vinhos odoríferos, que acima estão da ambrósia que Jove tanto estima. Mercê ainda das núpcias hierogâmicas, o bicho terreno alcança finalmente o estatuto divino e tem acesso ao nobre mantimento, alimento dos deuses, soberanos e senhores. Trata-se, pois, de uma síntese do humanismo antropocêntrico que define o triunfo da consciência do homem no limiar da era moderna. Atentos perante o real recentemente encontrado e empreendendo uma nova leitura da existência, instaura-se uma nova supremacia, a supremacia do real, que se vem, por um lado, abalar as estruturas da autoridade, por outro lado, talvez em coerência, estabelecerá a tirania do verosímil. É nesse sentido, segundo cremos, a insistência em contrapor o real, moderno, ao fabuloso, o verdadeiro ao falso, antigo. Ouvi que não vereis com vãs façanhas, fantásticas, fingidas, mentirosas, louvar os vossos como nas estranhas musas de engrandecer-se desejosas. As verdadeiras vossas são tamanhas que excedem as sonhadas fabulosas. E ainda cantarei, disse, sem que me repreendam, de contar coisa fabulosa ou nova. Lusíadas, canto sexto, estância 42. Esse confronto com o real exprime-se por sondagens cada vez mais penetrantes do eu individual, levando a uma exaltação ou, pelo contrário, a uma reflexão autodestrutiva que se desenvolve segundo um jogo contraditório. Caminho para o maneirismo? Nesse sentido, a lírica camoniana oferece evidentemente um vasto campo de exercício e de exploração, já que o eu coletivo, a afirmação ou exaltação nacional,
pôde encontrar expressão através da voz épica do poeta, dando realização aos incitamentos proferidos desde Garcia de Rezende, no prólogo do Cancioneiro Geral, até António Ferreira, na carta a António de Castilho, e na Ode 1, in Poemas Lusitanos. E por hoje terminamos aqui, porque o assunto necessita alguma reflexão da parte do ouvinte, e continuaremos este mesmo capítulo falando na próxima live de literatura de viagens e mais alguma coisa, portanto, entre a antropologia e a política. E vamos dividir, portanto, este capítulo em dois para não nos afundarmos demasiado na matéria e nos perdermos. E, portanto, acho, como sempre vos recomendo, que ouçam desde o início a live para poderem absorver melhor o conteúdo da mesma. Pronto, e é hoje a matéria que foi dada, é esta, e então até uma próxima live sobre literatura e a continuação do mesmo assunto, portanto, que é o Renascimento português. Portanto, ao século XVI, e estas rupturas e continuidades ficaram dadas, e vamos passar à literatura de viagens. E boa noite para todos, e até uma próxima live. Tudo a correr bem, muita saúde e muito boa disposição e boas energias. Boa noite.